Eu queria compartilhar com vocês algo. Essa semana eu estava lendo a segunda carta aos Coríntios. O apóstolo falou algo, o apóstolo Paulo, ele se referiu a nosso Deus, o Deus que nós servimos, como o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E ele segue e diz assim, que o Deus, o Pai das misericórdias, nos consola em todas as tribulações. Entenda isso, irmão. Em todas as suas tribulações, há um consolo de Deus para você. Vamos para a nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre algo que permeia toda a Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver essa temática. Que temática, Mayra? Nós vamos falar sobre luz e trevas. Logo em Gênesis, quando você está ali no capítulo 1, no relato da criação, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Está no verso 3, o que, Aline? Luz. Deus disse assim, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Porque era Deus que estava dando uma ordem. Era a palavra de Deus. Quando Deus viu a luz, Ele disse que aquilo era bom. Ou seja, a luz é boa. O Senhor fez separação entre luz e trevas. Ou seja, não é possível haver comunhão entre luz e trevas. Eu convido você para abrir sua Bíblia. O Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 12, diz assim: Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 14, a parte A, diz assim, Jesus dizendo para mim e para você, vós sois a luz do mundo. Quando você está na sua casa, quando nós chegamos aqui na igreja, nós ligamos a luz. E o interessante é que quando nós acendemos a luz, todo o ambiente é iluminado. A luz, ela não escolhe onde ela vai brilhar. A luz, ela não olha para aquele cantinho, não, ali eu não vou iluminar. Não, esse cantinho aqui eu vou iluminar. Não, quando a luz chega, ela ilumina todo o ambiente. A luz é maravilhosa. Nós que nos acostumamos e vivemos hoje com essa tecnologia, né? De você clicar um botão e a luz acender. Como sofremos, né? Quando tem um apagão, quando acaba a energia, dá um desespero. Por quê? Porque a gente sabe que a luz é boa. A luz traz visão, a luz traz lucidez. Mas mesmo assim, nós sabemos que tem algumas pessoas que preferem trevas. Tem pessoas que escolhem as trevas, principalmente aquelas que vão cometer os seus crimes, os seus atos ilícitos, as suas imoralidades. A maioria dessas pessoas escolhe a noite, a escuridão, porque a noite não dá para ver muito bem, porque a noite não se enxerga muito bem. Tem pessoas que nem gostam de dirigir à noite, porque a visão fica limitada. Você só enxerga onde o farol está iluminando. Em volta fica tudo escuro e a sua visão fica limitada. Então nós estamos falando aqui de uma dicotomia de luz e trevas. E Jesus traz isso para nós, dizendo que nós temos que ter qualidade de luz. E nós vamos falar aqui de algumas passagens da Bíblia, de pessoas que de forma consciente, mesmo sabendo dos benefícios da luz, mesmo sabendo do Deus de luz, de forma deliberada e de forma consciente, elas escolheram as trevas. Olha essa passagem que o apóstolo João fala no seu evangelho, que a luz veio ao mundo. O que nós falamos em Gênesis, Aline? Que a luz é boa. E João diz assim, a luz veio ao mundo. Quem é essa luz que ele está falando? É Jesus. Jesus veio ao mundo. Ele se encarnou, ele se fez homem, ele tomou forma de servo. Mas sabe o que aconteceu? Ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Sabe por quê? Porque as suas obras eram más, as suas ações, as suas práticas eram más. Porque quem pratica o mal, diz João, odeia a luz e não vem para a luz. Por quê? Para que as suas obras más não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, quem busca a justiça, ama a luz e vem para a luz, para que as suas obras sejam reveladas. Percebe isso, irmãos? Pessoas conscientes das suas práticas rejeitam de forma deliberada a luz, a mensagem do Evangelho, porque elas têm consciência, sim, dos seus atos pecaminosos. Por isso elas rejeitam a luz. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer o que o apóstolo João disse: que a luz veio ao mundo, que Jesus veio ao mundo, que a mensagem está sendo pregada. Tem muitas pessoas que entendem o que se prega, que compreendem o que se prega, que até crê em Deus, que até crê em Jesus, mas as suas obras, mas a sua vida não manifesta a luz. Não basta você dizer eu sou luz, não basta você dizer eu creio em Deus, não basta você dizer eu sou crente, se as suas obras não forem obras de luz. Quem já não ouviu, né, Bel? Conversando com alguém, a pessoa diz assim, você convida ela, vem para a luz, vem para Cristo. Ela vira para você, Márcia, e diz assim, agora não, precisa arrumar algumas coisinhas. Agora não, eu preciso consertar algumas coisas. Porque ela tem consciência das suas obras. E ela prefere ficar nas trevas, para que as suas obras não sejam manifestadas. Eu quero dizer para você que pensa dessa forma, que às vezes tem até um receio de vir para a luz. Talvez você tenha até vergonha de vir para a luz, porque você pode pensar dentro de você, mas se eu for para a luz, as minhas obras vão ser manifestadas. Trará o conhecimento, os meus atos ilícitos. Eu quero dizer para você que Jesus, que é a luz e que te convida a vir para Ele, Ele não vai te expor, Ele não vai te envergonhar, mas a luz vai vir para você para te trazer lucidez. A luz vai vir para você começar a ver e compreender aquilo que você ainda não consegue ver e compreender. O Deus desse século, o inimigo das nossas almas, ele tem cegado as pessoas que ainda não creram, para que elas não possam enxergar a luz do Evangelho. E eu quero dizer para você, dê uma oportunidade para a luz. Deixa penetrar a luz de Deus na sua vida e você vai ver como as coisas vão mudar, como você vai começar a enxergar e a compreender aquilo que muitas vezes você lê e não compreende. A sua mente será iluminada. Para concluir, eu quero contar uma parábola. Olha o que essa parábola diz. Diz que um homem cometeu um crime na época do faroeste. Este homem cometeu um crime tão horrendo que o crime que ele cometeu era digno de morte. Esse homem seria levado à forca pelo crime que ele cometeu. Esse homem estava preso, aguardando o seu julgamento. Mas a população, as pessoas daquela região, tomaram as dores daquele criminoso, se condoeram dele e foram até o governador interceder por aquele criminoso. Chegaram para o governador, pediram clemência, pediram misericórdia. Falou: governador, dê uma segunda chance a esse homem.
livra ele da morte. O governador ficou comovido com as palavras daquelas pessoas que se uniram para mediar aquele homem. E o governador toma a decisão e fala assim: eu vou perdoar aquele homem. Mas antes de perdoá-lo, eu quero conhecê-lo. O governador foi até aquela prisão, mas ele não foi como governador. Ele vestiu uma roupa de pastor, talvez um terno, uma gravata. Ele pegou a Bíblia, ele pegou a carta que dava liberdade para ele, colocou aquele documento no meio da Bíblia e foi até aquela prisão. Chegou na prisão, os homens levaram aquele governador vestido de pastor até aquele prisioneiro, Márcio. Hora que o prisioneiro viu o pastor, ele começou a blasfemar: tira esse homem daqui, eu não falo com essas pessoas. E começou a cuspir e começou a jogar coisas no pastor, governador disfarçado. E o governador falava assim para ele: jovem, me ouça por um minuto, eu tenho uma mensagem aqui para você, eu tenho algo aqui que pode mudar a sua vida. Não, não quero ouvir, eu não quero ouvir nada, sai daqui. E aí foi, e o governador tentou se aproximar dele e não teve jeito. O governador teve que se retirar. A hora que o governador saiu, os carcereiros chegaram, disseram assim para você: você é um louco. Mas por que eu sou louco? Sabe, esse homem que saiu daqui, esse pastor, não é pastor, ele é o governador. Sabe o que tinha dentro daquela Bíblia? Era a sua carta que daria liberdade para você. Chegou no dia, Bel, daquele homem cumprir a sua pena de morte, de frente para a forca que tiraria a vida dele. Ele falou assim: por favor, eu posso dar minhas últimas palavras? Concederam para ele as suas últimas palavras. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: vocês aqui que estão me escutando, principalmente vocês jovens, ouça o que eu vou dizer. Daqui uns minutos eu vou perder a minha vida, eu vou morrer, mas a minha condenação não é simplesmente pelos crimes que eu cometi, mas eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. Eu vou morrer pela mensagem que eu não quis escutar. Quantas vezes você está escutando essa mensagem? Quantas vezes você está escutando a mensagem da luz e você tem tapado os seus ouvidos, você tem fechado os seus olhos e falado: eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. O Senhor está te dando hoje mais uma oportunidade. A mensagem que está aqui nessa palavra, ela pode te dar a liberdade de tirar dessas trevas e te trazer para a maravilhosa luz que é Cristo.